Olá, tudo bom? Então, hoje vamos começar então com a dinâmica desta semana, tá? Uma das coisas que eu queria falar, né, que até se as pessoas não viram a série do Arco-Íris, né, que é gratuita e que dá para pegarem ela, tá bem legal, né? As meditações, as mentalizações estão muito legais, porque todos os dias vem uma energia diferente, né? Na verdade, apesar da gente falar e comentar e fazer a parte dos clientes, mesmo para quem não precisa ter clientes, ele é, na verdade, um fortalecimento, porque você só pode ter cliente se você está bem, se você sabe aquilo que você quer, né? Então, na verdade, isso acaba fortalecendo e vale a pena vocês fazerem as meditações, tá? Até a de hoje ficou bem longa, mas é sobre as crianças, tá? Sobre a criança interior, e eu acho que está muito legal, pode-se fazer uma cura bem bonita nesses trabalhos, tá? Então, se vocês não sabem, se comuniquem, tem sempre nos links, né, os nossos WhatsApps, ou coisas assim, para seguir, né, o trabalho. Então, vamos lá com o negócio de hoje, né, que é as separações. A separação hoje está bem tumultuada, né? Foi uma coisa bem forte, né? Entrou um trabalho assim forte porque assim as pessoas, na verdade, a gente tem medo, né? De ter essa questão da separação, né? A separação também não deixa de ser apego, né? A gente acaba tendo um apego a uma determinada coisa, uma situação, alguma coisa assim, e às vezes a gente acaba tendo também uns benefícios em relação a isso, tá? Então saiu aqui, e às vezes os benefícios a gente não muda as coisas, né? Ou mesmo tem todo esse processo de não curar uma separação, que seja ela de morte, ou seja ela de um processo de separações mesmo, né? Ou qualquer separação, ou de filhos, porque as separações são muitas. A gente tem muita... Todo o tempo a gente está sendo colocado para se separar de alguma coisa, né? Ou a gente tem um colégio que tem que se separar e que ir para outra cidade, ou tem que ir para uma outra cidade, né? Ou tem mesmo as separações mesmo normais. Então, assim, tudo isso acaba causando dor de alguma maneira, né? Mas se a gente cura essa situação, acaba não que vá de repente, não vou dizer que vai transmutar essa dor e você vai conseguir enxergar aquilo não mais como uma dor, né? Assim, você não vai esquecer daquilo, mas vai dizer, ó, tá certo, foi um processo que vai melhorar. Então, muitas vezes o que saiu também aqui, né, de que às vezes a gente tem os benefícios com isso. E esses benefícios, não, a gente está pegado aos benefícios, que não quer dizer que sejam benefícios positivos. Porque às vezes, mesmo benefícios negativos, a gente acaba ficando, tá? Então, sempre a gente tem que se perguntar, o que eu estou ganhando com isso? Né? Que benefícios eu estou ganhando? Porque às vezes a gente quer realmente fazer uma transformação e não consegue por alguma razão, né? Ou tu construiu uma nova família, por exemplo, você se separou, faz uma separação, porque tá, de repente chegou ao fim. Geralmente as separações são assim. Quando a gente se separa de alguma coisa, de alguma cidade, de algum processo, né, mesmo saída de casa ou qualquer coisa assim, na verdade é que aquele momento terminou. Em tudo que a gente tem um aprendizado. Então, se temos que nos separar por alguma razão, é porque aquele aprendizado para nós terminou, tá? Então, é como se fosse um fechamento. E não adianta você ficar num lugar ou numa situação, né, que você não tem mais que aprender. Ou mesmo até a questão até da morte mesmo, né? Que a pessoa morre e você diz, mas por que me abandonou? Por que me deixou, né? Mas às vezes a separação é feita porque vocês não tinham mais nada que aprender, né? O que tinha que ter sido aprendido ali já foi. Então, em vez de ficar lembrando e de ter entristecido com tudo isso, é melhor considerar, mas o que eu tinha que aprender com toda essa situação? Né? Trazer à tona, ficar com isso e liberar também a outra pessoa. Porque às vezes também, quando se termina uma situação, que a gente sempre sabe quando ela terminou, tá? A situação às vezes se termina, mas a gente não quer aceitar isso. E a dor e o sofrimento vêm através disso, de a gente não querer aceitar de que terminou, tá? De que a gente tem que passar para um outro estágio. Mas o passar para um outro estágio não é ruim, porque é uma situação de que a gente está entrando num novo processo,
né? Numa nova história. Então, hoje comecei a fazer toda a parte da dinâmica e o que saiu foi uma situação que os antepassados vieram muito, mas eu já sabia que vinham os antepassados, né? É lógico, você não tem esses processos de separação se a gente não trabalha com os antepassados. Era um processo que já era certo, tá? Então, e saíram muito, tá? Saiu muito essa questão também do DNA, tá? De que isso já vem no DNA, né? E você vê que nós somos de uma geração que as pessoas das nossas gerações acabaram entrando na guerra, passando fome, né? Às vezes, pessoas que nós moramos na América. Então, quase 95% da população do Brasil, mesmo na América, não é daqui, né? Então, é uma população que teve que sair, teve que se separar de lá para vir para cá, né? Então, é lógico que nós temos isto no nosso DNA, né? Então, muitas vezes, esse sofrimento todo que a gente pode ter, às vezes não é nem nosso. É um sofrimento que não é nosso. E eu perguntei o quanto era esse sofrimento dessa separação, e me falaram 90%. Que não é nosso. Tá? Porque, lógico, não acontece nada para nós que não pertence a nós. Tá? Mesmo que ele seja 10%, 1%, 50%, não importa. Se nós estamos passando um processo desses, é porque a gente tem que aprender alguma coisa com isso. Isso é tranquilo. Tá? Então, sempre tem alguma parte que é nossa. A gente não tem como fazer uma coisa que não seja nossa. Tá? Mas, muitas vezes, esse nosso, como é no caso daqui, pelo menos as pessoas que estavam no grupo de hoje, tá? É uma questão de 90% não era de vocês. Então, a gente acaba sofrendo todo esse processo, né? Por causa de não querer ir para um outro, para o novo, né? Achar e se despedir do antigo e deixar o novo. Agora, você vê que nós cada vez, cada dia, nós podemos ser um novo dia. E a gente pode se recuperar totalmente de 10 em 10 segundos. Você pode liberar tudo que você passou e entrar num novo processo. Tá? Eu conheço pessoas que conseguiram recuperar todo o corpo físico em 3 meses. Tá? Fazendo jejum, fazendo coisas da mentalizações, né? Fazendo trabalhos para consciência. Então, o nosso corpo pode se recuperar? Pode. Tá? Você vê que a própria terra, ela consegue, se você colocar todo o lixo na terra, ela consegue transmutar e fazer uma outra coisa. Então, nós também somos iguais. Né? Nós temos esse processo. Então, é um processo de que a gente tem que aceitar isso com tranquilidade. Só que, sim, os nossos descendentes, hoje, nós estamos num mundo diferente. Tanto é que estão entrando novas terapias, né? Novos processos para a gente fazer. Antigamente não existia isso. Né? Eu faz muito tempo que eu estou nesse caminho da espiritualidade e mesmo da consciência, né? Há muito tempo. E eu lembro que os trabalhos eram muito duros, né? Porque a gente sofria muito. Quando se dava conta de um processo, não tinha essas técnicas que temos hoje. Né? Hoje tem umas técnicas quânticas que são fantásticas, né? E que acabam ajudando a você passar as coisas com mais facilidade. Então, hoje em dia, você sofrer não tem mais razão de ser. Tá? Só que, lógico, a partir do momento que a gente está fazendo um trabalho com a gente, o que nós estamos fazendo também? Um trabalho com os nossos antepassados. Porque não tem como. Nós temos eles no sangue, temos no nosso DNA. Então, a gente, consequentemente, vai trabalhar com eles, sim, para trazer essa consciência para aqui, para esse momento presente. Tá? Então, o que aconteceu? Foi mais ou menos um antepassado, tá? Essa abertura toda se deu mais ou menos o que vocês perguntaram aqui, porque assim, cada um tem um tema definido para fazer, cada um teve um processo, e isto foi na infância, tá? Mais ou menos quando você tinha uns 6 anos, mais ou menos, 6, 7 anos. O que acontece de 7 em 7 anos? De 7 em 7 anos, nós passamos por uma oitava diferente, tá? Então, o que acontece? De 7 em 7 anos, e no oitavo ano, se faz a virada. Então, isto é uma lei natural da Terra. E nós vamos mudar, querendo ou não.
tá? Então, o que que acontece? Se a gente se prepara, não dizem que nos casamentos tem a crise dos 7 anos? É por causa disso. Tá? Então, de 7 em 7 anos, a gente faz como que se faz uma reflexão. É como que se você vai passar por uma outra oitava, que a oitava é o infinito, né? Por isso que é o 8. Tá? Então, você vê que ele faz naturalmente, ele desce e sobe novamente. Tá? Isso é a lei do ritmo também. Tá? Então, a lei do ritmo é, ele vem alto, ou está lá embaixo, sobe e desce, e sobe e desce. O que a gente pode fazer quando a gente trabalha com a consciência é que os picos de subida ou de descida não sejam tão altos. Tá? Que a gente consiga fazer mais suave essas transições. Então, é isso que eu digo, você vai ter uma mudança de 7 em 7 anos. Mas, o que acontece? Se você está consciente disso, se você se dá conta disso, você já se prepara. Então, não precisa sofrer. É um processo que diz, ó, agora vai vir uma mudança. O que eu vou fazer de novo? O que eu tenho que fechar? E o que eu tenho que novamente abrir? Né? E começar a trabalhar com isso, com essa nova proposta. Mas isso também se encurta, porque nós temos, você vê, uma semana tem 7 dias. Também é uma lei de oitavas. Então, de semana a semana, a gente já tem uma lei de oitavas. Né? No mês, nós também já temos 4 leis de oitavas. Entendeu? Então, assim, a gente está o tempo todo mudando, o tempo todo se transformando. Então, quando a gente aceita isso com tranquilidade, acaba dando uma leveza, porque a gente pode trazer leveza para todo esse processo. Tá? Então, hoje nós curamos a parte do pai. Tá? Tudo que saiu aqui hoje é na relação à linha paterna, à linha do pai. Tá? Então, lembrem, de repente, o que os avós fizeram, né? O que tinha, você vê, os meus avós eram italianos, pelo lado do meu pai. Tá? E você vê a Itália do jeito que está. Né? Que fecharam todas as fronteiras, que não estão podendo sair, o desespero que está. Você acha que os meus antepassados não estavam num desespero total? Né? Eu fui ver atrás deles e eles tiveram que trocar todos os nomes. Você ia e via a certidão de nascimento deles e dizia de pai e mãe desconhecidos. Então, você vê que eles quiseram como que anular tudo que vinha dos antepassados. Então, você imagina, isso ali era uma separação enorme, com muita raiva, com muita tristeza, com muita... Né? Lógico que os descendentes têm que passar por isso. Não tem como. Né? Mas se a gente puder sanar isso e curando essas situações, a gente vai trazendo outras propostas. Né? E vai trabalhando e vai trazendo. Então, ele estava muito no mental, tá? O nosso trabalho foi realmente no mental, tá? E foi no emocional e no físico. Então, assim, na verdade, era no mental, no físico e no emocional. Então, era um processo muito emocional, né? Às vezes até dores e coisas assim, e fisicamente também. Então, não sei se vocês sentiram, mas podem ter sentido nessa semana que doeu tudo, tá? Então, esse processo de dor, aquelas pessoas que são mais sensíveis, né? Podem ter sentido realmente um processo de dor, porque era dor. A dor, às vezes, da separação e das coisas assim, elas causam dor, né? E muitas vezes as pessoas que são muito sensíveis também acabam pegando toda essa ajuda, porque o que faz aqui o processo da dinâmica? A dinâmica é um processo único, onde a gente consegue, cada um contribui com alguma coisa. Tá? É um trabalho muito legal, porque assim, é como que cada pessoa que está aqui, ela está contribuindo com uma energia para que as coisas se modifiquem. Tá? E cada um de vocês recebe tudo, tá? Recebe todas as curas. Então, por exemplo, se eu trabalho com a Matilde, eu trabalho com ela, os processos dela, e eu trabalho isso que eu corrigi nela, eu corrijo em todos os outros. Tá? Então, assim, cada um contribui um pouco com essa energia. Então, a gente está fazendo um movimento diferente, né? A questão da dinâmica, ela é um movimento diferente. Quando veio essa energia da dinâmica, né? Porque a gente tem muitas técnicas, a gente trabalha com Sama, trabalha com Axis, né? A gente trabalha com várias técnicas,
tem o presente, os anjos, a gente trabalha com muita coisa, com a programação linguística, com um montão de coisas, porque cada ferramenta que a gente vai aprendendo no caminho, vai juntando junto, né, no processo. Mas, quando desceu a questão da dinâmica, veio justamente para ajudar as pessoas nesse processo, né? Para a gente começar a buscar a causa raiz, né? E que tudo veio para trabalhar com as cidades, com as pessoas, com os animais, tá? Para que todo esse processo se faça, tá? E se faça com tranquilidade, acabe fazendo um movimento que vá mexendo numa cidade, né? Num processo, numa escola. Então, assim, é como se fosse uma pedra que você joga na água, né? Você joga a pedra, não faz um movimento, não faz o movimento de vibração. É isso que nós estamos fazendo. Talvez não somos uma pedra que está fazendo uma vibração. Talvez muitas pessoas não consigam chegar nem ver isso. Mas cada um que está aqui na dinâmica, né, tem a sua família. Vai na escola, vai no trabalho. O que nós estamos fazendo? Um movimento. Mesmo que esse movimento seja, às vezes, lento, porque nós estamos sempre no início de uma coisa, né? É um processo novo que está vindo, mas ele está vindo justamente para isso, para que as pessoas realmente se unam na cura, na união dos vírus ou das coisas assim. Se vê que está saindo o quê? Um vírus que é mundial, e se o mundo não se unir, o que vai acontecer? Você acha que fechando as fronteiras o vírus importa se você tem um muro, se você tem alguma coisa assim? Faz alguma diferença para o vírus isso? Não faz diferença nenhuma. Então você pode pôr todas as barreiras que você quiser, trancar todas as coisas, colocar grade, colocar tudo que você quiser. E por acaso o vírus vai ter algum problema para isso? Não vai. Né? Então, se a gente se fortalece internamente, lógico que sim, porque daí a gente se une para fazer um trabalho que vai expandindo isso, né, automaticamente. Muito bem. Então, isso foi uma das coisas que saiu. Saiu também tirar o peso de tudo isso, tá? Tirar o peso de toda essa dor, de tudo isso, né? Liberar todos esses pensamentos negativos, né? A gente tem que ter cuidado também, liberaram também muitas vezes a questão da televisão, a questão das notícias, né? Nós estamos passando por um processo mundial, né? Mas é um processo de medo, tá? Então, assim, se a gente se conecta com esse medo que está ali, tá? E se conecta com o nosso medo interno, a gente potencializa muito isso, tá? Então, tentem evitar ver muita televisão, muitas coisas, porque isso acaba trazendo também um processo de medo dentro de nós. Tá? E você vê que agora as separações também, continuam as separações. Por isso que a gente se conectou também nesse processo das pessoas que estavam aqui, mesmo com as questões da separação. Porque se vem uma pessoa que está em quarentena, o que está fazendo? Não estão separando? Estão fazendo toda uma separação. Muito bem. Aí também conseguiram também trabalhar muita coisa do abandono, da traição, né, do roubo, de enganos, de castigos, né, de todo esse processo, e também foi limpo tudo isso para poder trabalhar um pouco e abrir um pouco todos esses caminhos, tá? Foi também trabalhada a parte desses benefícios, como eu falei, né, que você tem benefícios com todo esse processo, mesmo que eles sejam negativos, né, mesmo sendo negativos, você tem algo a ganhar com isso, e enquanto você estiver se beneficiando desse ganho, você não anula esse processo, você não consegue eliminar esse processo, tá? Você não consegue acalmar isso, né? Então, e essa parte mesmo dos benefícios, elas são em outras realidades, de culpa, de buscar, de não ser aceito, de achar que você não é aceito, né? E o que me veio muito quando eu acabei fazendo, e que veio aos 6 anos de idade, né, que foi o trabalho onde se abriu o processo desta dinâmica, foi de que, na verdade, muitas vezes, mesmo na escola, ou mesmo quando a gente era criança, né, porque esses 6 anos de idade não se sentir, foi uma questão de não se sentir aceito, tá? Ou aceito pela sociedade, ou aceito pela escola, ou aceito pela família, né? Houve um processo de não aceitação.
E não quer dizer que os pais gostaram de você ou não gostaram de você, não interessa. Às vezes você imaginava coisas que o teu pai gostava, tua mãe, teu pai gostava mais da tua irmã do que de você, né? Então, um processo assim. Isso não quer dizer que seja verdadeiro, pode ser até que não aconteceu, mas que o inconsciente captou como isso, tá? Então, isso já gera também isso, mas também como vinha do antepassado, na verdade, que foi? Aconteceu algo, talvez aos 6 anos, 5 anos, ou não sei, 6, 7, 8 anos, tá? Aconteceu alguma coisa nessa idade que abriu, você se conectou com esse antepassado, que sofreu uma grande separação, tá? Ou uma grande perda. Quando você se conecta com isso, você acaba manifestando isso na tua casa. Tá? E às vezes é por uma brincadeira, porque na verdade às vezes a gente se tá brincando com uma criança ou alguma coisa assim e abre um processo desses que você nem sabe por que a criança abriu isso, né? E acabou trazendo isso para sua vida. E aí o que acontece? Esse é um comportamento que se repete. Então, você pode casar, você casa e vai chegar uma hora, um momento da tua vida que você vai dizer, essa pessoa não está gostando mais de mim, eu estou me sentindo rejeitado, eu estou me sentindo abandonado. Né? E aí você se separa porque você acha que a outra pessoa não entende você, não né? Também saiu tudo aquilo que você pensa de você, o que o outro pensa de você, né? O que você acha que o outro pensa de você, o que é verdade e o que não é verdade. Né? Então, a nossa mente, ela tem um processo muito louco, né? E muitas vezes a gente acaba, porque tudo que acontece na nossa vida, a gente provou. Né? Mesmo que seja, mas isso não é legal, né? Sou eu que vou fazer isso, é louco. Não, às vezes, tudo surge na nossa mente. Tá? No nosso inconsciente. Aí o nosso inconsciente manda mensagem para a mente e a mente reproduz isso por fora. Então, tudo que acontece lá fora é você. Então, num primeiro momento, você pode até ficar bravo com aquilo. Depois, você dá um passo para trás e diz, por que eu estou reproduzindo isso? O que eu tenho a fazer? Por que eu estou fazendo isso? Então, na hora que você perceber o que você está fazendo, mesmo que você não pergunte o porquê ou como pode melhorar isto, né? Ou tem várias técnicas hoje que a gente pode usar, né, para trabalhar com isso, para destruir, descriar tudo isso, né? Mas mesmo que você olhe para isso, quando você toma consciência do que está acontecendo, você se dá conta de que precisa de cura. Por isso que eu falo, escrevam na ficha. Na hora que vocês escrevem, a ficha não é uma coisa boba. Entendeu? Quando você se inscreve na ficha, o processo já começou. Quando começa, o fato de você dizer, vou me inscrever na dinâmica, e preencheu a ficha, você já está na dinâmica. Porque a dinâmica, não se engane, não sou eu que estou fazendo isso. Tá? Tem o mundo espiritual que está trabalhando com isso. Tá? Então, a única coisa que eu faço, eu me sento aqui e faço o trabalho antes. Mas quando eu sento para fazer o trabalho, tanto é que às vezes não é na hora que eu quero. Às vezes eu quero fazer de manhã cedo e não dá certo. Acontece uma coisa, acontece outra, eu toco o telefone, blá, 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 eu não consigo fazer de manhã cedo. Tá? Então, às vezes eu vou fazer de tarde, por quê? Porque era a hora que abriu para fazer o processo. Então, mas o problema é que é o mundo espiritual que está mandando as informações de como é que tem que se fazer. E quem está trabalhando com vocês são eles, não sou eu. Eu estou trabalhando aqui, sim, com as técnicas que eu tenho. Mas tem uma galera que está trabalhando junto. E cada vez, quanto mais pessoas tiver, mais forte ela fica. Mais fortalecido ele fica. Né? Porque, às vezes, quando ele está muito no começo, o processo era muito leve, né? Muito delicado, muito não sei o quê. À medida que o começo começa a evoluir isto, cada vez fica mais forte. E os resultados das pessoas cada vez é melhor. Muito bem. Então, o que mais que foi, que saiu? Tá? Foi trabalhado muito o corpo, lógico, né? Também, mesmo por causa desse negócio do medo do coronavírus e tudo mais, bababá, né? As nossas células, como tem um medo que está se implantado pelo mundo inteiro, né? Por mais que a gente diga, a gente não tem medo, tem,
tá? O nosso inconsciente está aqui prestando atenção, está alerta. Então, assim, foi trabalhado muito a questão do corpo, sabe? Foi trabalhado muito, foi colocado muitas coisas para o corpo estar bem, tá? Para os órgãos, para esse sistema imunológico, trabalharam muitos hormonas, tá? Porque isso também, quando está regulado a parte hormonal, ela acaba trazendo, fortalece o sistema imunológico. Tá? Então, quando a gente tem os hormônios equilibrados, vitaminas, minerais, oligoelementos, né? Toda essa parte a gente acaba também se fortalecendo internamente e o nosso corpo também atua de uma outra forma. Tá? Que mais? Então, foi trabalhado muito isso, foi trabalhado muito os chakras também, né? Toda essa parte. Foi trabalhado para o corpo humano ao 100%, em todos os sentidos. Foi trabalhado também a parte do rejuvenescimento, que eu gosto muito, né? Que é um processo que a gente tem aqui, que é a parte do rejuvenescimento, que ele acaba trabalhando com todo o nosso corpo, tá? E também acaba desconectando desse processo, por isso que eu digo que várias coisas desconectaram do processo da televisão, da comunicação, sabe, das notícias. Então, não quer dizer que vocês não vão assistir, né? Podem assistir as notícias, podem ver o que está acontecendo, mas sempre se ponham conscientes, não deixem, não assistam televisão e deixem entrar toda a informação, tá? Assistam televisão olhando. O que vocês estão, o que estão dizendo? Isso que está dizendo é verdadeiro? Sabe, usem o processo de consciência quando vocês escutarem as falas, né? E perguntem-se para o corpo de vocês, isso é verdadeiro? É real ou é imaginário? Né? Então, assim, lógico que tem todas as doenças, mas 90% do que está acontecendo não é responsável do vírus. Assim, achamos um bode expiatório, vamos colocar toda a culpa no coronavírus, que está tudo ótimo, ele não vai dizer nada e está tudo beleza. Não é, tá? Existe uma série de coisas por ali que a gente não tem noção do que está acontecendo. Mas eram coisas que iam acontecer, tá? Que a economia ia mudar, que um montão de coisas vão mudar, claro que vão. Então, por isso que é um momento tão especial para a gente conseguir quem você é. Você tem que saber quem você é. Tá? E se não fizeram a meditação de hoje da Azul, façam, tá? Hoje reconhecer o ser único que eu sou, tá? E ficou fantástica essa meditação, tá? Mesmo a questão do azul, que é o azul do céu, tá? Que está em cima de nós. Então a natureza ela é maravilhosa, né? Então se conectem com isso, porque isso vai trazer o quê? O que vocês são. Quanto mais pessoas a gente tiver que sabem o que querem, o que são, né? E reconhecem de que são seres únicos, mais a gente vai fortalecer o nosso sistema imunológico e nós vamos conseguir outras transformações. Porque agora as transformações de agora são de dentro para fora. Tá? Não é mais de fora para dentro. Aliás, nunca foi. Só que o problema é que era tanto, né, que as pessoas acabavam achando que era, mas não é. Muito bem. Foi trabalhado também, colocado o amor incondicional muitas vezes, né? Foi trabalhado, que mais? A criança interior, né? Para equilibrar os sonhos, tem que sonhar, tem que criar, tem que inventar coisas novas, tá? Foi integrado também, bom, trabalhado as energias discordantes, lógico, né? Foi colocado também, integrado o nosso centro superior e o nosso centro inferior, para que ele fique em equilíbrio. Então, quando a gente equilibra o nosso centro superior, que é também a parte do timo aqui, né? E o nosso centro inferior, que é abaixo do umbigo, que também é outro centro de sistema imunológico e de equilíbrio no nosso corpo, a gente, muitas vezes, só esse equilíbrio, tá? A gente já transforma um montão de coisas, e é como se fosse o pH, tá? Do nosso corpo. Também corrigiram o pH do nosso corpo. O que acontece? Nós somos muito água. Então, quando a gente equilibra nosso pH, tudo que você faz, ele tem resultados, tá? Quando o nosso pH está errado, quando ele está muito ácido ou muito alcalino,
tudo que você coloca não dá certo. Você pode tomar os remédios que você quiser, pode fazer o que você quiser, e você não tem transformação. Tá? Quando o nosso equilíbrio do pH está equilibrado, o nosso pH está equilibrado, qualquer coisa você tem resultados rápidos. E não é somente nos remédios, tá? Não é somente nos tratamentos, nas coisas assim. É também emocionalmente, né? Porque todas as doenças, elas vêm com um fundo de emoção. Todas elas. Elas começam com emoção. Às vezes, ele não dissolve em seguida a dor, por exemplo, eu estou sentindo uma dor, eu fiz um sama, ou fiz uma dinâmica, ou alguma coisa assim, e não passou a dor. Porque não é tão rápido, às vezes. Às vezes, como nós sempre vamos na raiz do problema, ele vai trazendo de baixo para cima. Entendeu? E às vezes ele tem que modificar, é como se fosse um dominó. Sabe quando eles ficam paradinhos e que cai tudo, que cai toda a fileira? Então tem que ir toda a fileira lá embaixo para vir vindo, e daí surge a coisa, e daí vai eliminando realmente os motivos, as raízes pela qual a coisa acontece. Se você cortar as raízes de uma árvore, experimenta. Eu fiz isso com uma era que eu tinha aqui, que eu não tinha condições de tirá-la. O que eu fui fazer? Eu pedi para o jardineiro cortar a raiz da árvore. Tá? Só que ela não morreu em seguida. Eu não cortei a raiz da árvore e no outro dia a gente conseguiu tirar a raiz, ou a árvore. Não. Ela demorou quase um mês para conseguir sair. Porque aí ela foi morrendo, e tá. E aí você conseguiu tirar a erva. Né? Então, as coisas, às vezes, as curas, quando elas são internas e com o nosso inconsciente, e quando se busca a raiz do problema, às vezes ele precisa ter um tempo para que a coisa aconteça, e daí sim, você vai ter intenções, né? Porque você vai ser motivado a dizer, ó, sabe o que, hoje eu vou fazer tal coisa, ou amanhã eu vou fazer tal coisa, e aí você começa a fazer ações que geram outro processo. E quando você vai olhar, às vezes, para trás, e ver isso, você vê que já não dói como doía antigamente, né? Você já não se sente tão mal, né? Principalmente, por exemplo, na separação. Quando você começa a trabalhar com essas técnicas, você vai ver que daqui a pouco você olha para aquela separação e sabe o que? Já não está doendo tanto. Já não está me fazendo... Sim, eu sei, me separei, está tudo certo, mas já não dói. Né? A mesma coisa a morte. Sim, você sabe que a pessoa morreu, que faleceu, que foi embora, mas já não dói. Não dói do jeito que doía, né? Quando aquilo não está curado, quando aquilo não está sanado. Muito bem. O que mais que temos que eu posso passar para vocês? Foi mudado também, foi mudado todo esse processo, né? O processo do que aconteceu, ou a razão do que tinha acontecido, que está gerando essa situação, né? De dor ou de sofrimento, né? Ou de não conseguir virar a página, porque eu vejo assim, quando a gente fica parado numa separação, seja ela de qualquer jeito, quando a gente fica parado nisso, a gente não consegue virar a página. Tá? É como se você fica lendo sempre a mesma página. Está no livro e você lê sempre a mesma página. Tá? E quando você tenta virar a página, você não consegue. Tá? Então, quando a gente vai curando isso, eu vejo assim como se fosse uma grande página, que você vira a página. Tá? E aí você começa a dizer, bom, agora sim, aquilo se acalmou, né? Então agora vai começar a surgir outra coisa. E o que é o novo, né? Porque se a gente for com o velho para as questões, não dá certo. Mesmo, por exemplo, mesmo separações, às vezes, que são naturais, né? De filhos e de mães. Né? Às vezes a mãe gostaria que o filho ficasse com ela em casa. Mas para o filho ir buscar sua vida, fazer sua casa, casar, ou fazer mesmo que não case, né? Que vá fazer sua vida, é muito legal. E se a mãe não libera, o filho não consegue se libertar. Tá? Eu conheci muitas pessoas, porque eu já analisava essa questão das separações há muito tempo, né? E eu via, por exemplo, mães, né, que mandaram os filhos, tipo, que o filho teve que estudar em outro país. Tá?
E às vezes o filho queria até ficar nesse país, porque foi muito legal, encontrou um amor, encontrou isso, encontrou aquilo, mas não consegue ficar, porque a mãe está sempre chamando. A mãe estava chorando porque o filho não vinha, porque não sei o quê, porque que saudades, que isso, que aquilo. Por mais que você queira, você não consegue ficar. Então, as mães têm que liberar os filhos, sim. Tá? Eu sei que é uma coisa dolorida às vezes, porque você se acostuma, né? Você acaba fazendo que a companhia do teu filho acaba sendo muito legal, né? Mas para esse filho não é bom. E é difícil, porque se quando a liberação é a partir da mãe, a coisa fica muito mais fácil. Tá? Senão o filho tem que fazer o quê? Uma revolução para conseguir sair. E muitas vezes ele não consegue. Porque ele faz uma revolução, mas daqui a pouco ele volta de novo. Tá? Então, vejam isso. Às vezes, esses apegos que a gente sente, né, às vezes pelos filhos, né, e que não deixa que eles vão ir e vão ir embora, né? O que acontece? Muitas vezes vem dos descendentes, né? Porque às vezes eles sofreram muito porque foram obrigados a sair do seu país, da sua cidade, tá? E aí ali não tiveram escolha. Não tiveram escolha de que não, eu posso ficar. E antigamente eles não voltavam nunca mais, né? Porque agora você consegue pegar um avião e ir para qualquer lugar rapidamente. Mas às vezes não. Às vezes, antigamente se passava 29 dias, um mês, 2 meses para chegar aqui, né? Era um oceano inteiro e o oceano era muito longo, muito longe. E era muito caro, né? Então o que acontecia? Eles nunca mais voltaram. Os meus próprios avós nunca mais voltaram. Né? Então, o que acontecia? Isso ali, quando você se separa, ou quando o filho tem que ir para fazer a sua vida, vem um antepassado e diz, não, não faz isso. Daí você fica chorando, né? E fica sofrendo, e tendo toda essa dor por causa do antepassado. É a mesma coisa com as separações normais. Porque essas separações que foram, quando você se separa conscientemente, é uma coisa. Quando você se separa porque é obrigado a se separar, é outra coisa. Tá? E aí é isso que fica doendo. É isso que tem que sanar. Não é a separação que você está consciente, que você fez todo o processo consciente e se separou. Porque chegou no momento de que você diz, bom, não dá mais, então é melhor se separar, vamos fazer o acordo, tá. Não, essa separação não é a grave. O que a gente tem que curar é aquela separação dos antepassados que foram separados sem razão. Porque daí o que acontece? O inconsciente não entende por que eu me separei. Né? Porque, e às vezes tem pessoas que estão mal no casamento e que não se separam, porque não podem se separar. Porque se a pessoa se separa, fica como se fosse uma coisa, uma dor muito grande. Por isso que essa questão das separações é muito... foi um tema que veio, na verdade, eu geralmente quando eu tiro o tema, tá? Os temas que vêm nas dinâmicas, e quando vêm temas, elas vêm porque já vem o grupo me dizendo, o tema é esse. O próximo tema é isso. Tá? Porque eu vejo que o que vinha, né, no processo era o que estava vindo. Então, sempre tem alguma coisa que está me dizendo do que é. Porque para mim é independente. Eu estou aqui para curar qualquer coisa. Né? O que tem que ser curado, vai ser curado. Né? Então, é isso. Então, vamos lá. Foi colocado algo bem legal, assim, também foi colocado tipo uma miopatia que era para depressão, para ansiedade, porque também saiu uma questão também de depressão, tá? Eu trabalhei a depressão e trabalhei a separação, tá? A depressão também foi forte, porque às vezes tem processos meio depressivos que às vezes a pessoa não vê, porque às vezes a pessoa continua rindo, né? Às vezes continua estando feliz, mas não se dá conta que está em um processo de depressão, tá? Então isso também acaba trabalhando com isso. Então,
Vamos lá. Então, agora, Jorge, podem parar de gravar. Espera, deixa me despedir do pessoal, né? Que esse vídeo que é o que vai lá para o YouTube, né? E para o Facebook. Então, tudo de bom para vocês. Se vocês gostaram dessa dinâmica, se conectem. Tem todas as informações sempre na descrição. E vocês podem entrar e fazer esse movimento. Vai ser muito legal. Porque, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é buscar a causa raiz de nossos problemas. E quando a gente encontra a causa raiz, né? A gente não só cura nós, como também a todas as outras pessoas, né? Porque diz que quando você realmente cura algo, se você realmente se cura de algo, tá? Você ajuda 350 mil. E se você vai na raiz do problema, você cura mais de 1000 pessoas, tá? Se você está se curando. Então, lógico que a gente não vai poder querer que todo mundo entre nesse processo, mas pelo menos aquelas pessoas que estão conscientes hoje e que podem ajudar a curar isso, então vamos fazer esse movimento para poder curar mesmo. Tá bom? Então, beijinho e agora ficamos com a meditação, a mentalização, que está muito legal. Tá bom? Tchau!